5 coisas que irão te acompanhar em quase qualquer serviço que você fizer. É muito importante você saber dessas coisas porque o resto do serviço é detalhe, mas essas 5 coisas são padrões. Em qualquer serviço que você for fazer ou quase qualquer serviço, você vai precisar dessas 5 coisas, senão você não vai fazer o serviço. E o melhor, deixei o melhor desse vídeo para o final. Eu deixei um bônus que para quem assistir esse vídeo até o final vai saber desse bônus que talvez vai ser a coisa mais importante que eu irei falar nesse vídeo. Olá, serralheiros, eu sou o Zulu e sejam todos bem-vindos ao canal Serralheria Online. Deixa o like nesse vídeo porque o teu like vai ser muito importante para a plataforma entender que esse vídeo foi relevante e indicar esse vídeo para mais pessoas. E antes de eu começar a falar sobre essas 5 coisas que vai te acompanhar em quase todo o serviço que você fizer, são coisas padrões, galera. Então, todo serralheiro, em qualquer serviço, tem que fazer esse tipo de coisa. Mas antes de eu te falar, vou te dar uma explicação para você entender do que eu estou falando. Há muito tempo, quando eu parei de trabalhar para alguém, eu ainda tinha um conhecimento de ajudante. Hoje, eu já tenho um conhecimento mais avançado. Naquela época eu tinha conhecimento de ajudante, eu não sabia muita coisa. E um outro serralheiro, um dono de uma metalúrgica na verdade, que estava fechada, ele pegou um serviço para fazer e estava procurando alguém que sabia trabalhar. Me indicaram. Eu fui, só tinha conhecimento de um ajudante mesmo. Cheguei lá com conhecimento de ajudante prático. E o cara falou assim, olha, quero fazer um mezanino, você sabe? Eu falei, sei, eu novo e sei. Chegou lá e ele colocou lá na minha metalúrgica, tava todo o material, a máquina de solda, os ferros. Então, pronto, vou querer que você faça com essas medidas, colunas assim assada, você vai colar o tubo assim assado, que nós vamos levar lá pro shopping para montar. Isso foi outra cidade, não foi aqui em Ilhéus. E aí ele saiu e me deixou lá, né? O que ele pediu por fazer no momento, com o conhecimento que eu já tinha, eu fiz numa boa, fui sem problema nenhum, mesmo sendo um ajudante. Só que eu fiquei encafifado, o que é um mezanino. Eu sempre fui muito corajoso, sempre peguei serviço sem nunca ter feito serviço. Então muitas das coisas que eu aprendi na prática. Eu não recomendo muito porque se você errar, vai ser um problema. Mas só tem grandes ganhos quem se arrisca mais. E eu me arrisquei muito, peguei muito serviço sem nunca saber o que era. E naquela época eu comecei a fazer o mezanino sem nem saber o que era mezanino. Mas eu pesquisei o que era um mezanino. Eu não pesquisei como fazer o mezanino. Eu só fui lá no Google e pesquisei o que era um mezanino. E eu vi toda a estrutura, como era um mezanino. E eu só precisei saber o que era um mezanino, porque o restante das coisas eu já sabia que eram essas 5 coisas que eu vou te falar hoje. Então essas 5 coisas que eu já sabia, eu só fiz adaptar a estrutura, ou seja, a estrutura era uma coisa que eu nunca tinha feito, fiz naquele momento, tive aquela experiência que foi muito bacana para mim. Porém, essas 5 coisas eu já sabia porque são coisas padrões e que eu fazia em vários serviços, em portão, em grade e outros tipos de serviço como esse. E vamos agora falar da coisa número 1. Mas antes de falar dessa coisa número 1, eu quero pedir a tua inscrição. Se você não for inscrito, se inscreva nesse canal para ajudar a gente a bater a meta da monetização, que a gente precisa no mínimo de 1000 inscritos, e também para que a plataforma te indique nossos vídeos toda vez que a gente postar, né? Como a gente é um canal pequeno, a plataforma ainda não está entregando muito nossos vídeos, certo, galera? Então vamos lá, a coisa número 1 que eu venho te ensinar nesse vídeo, a coisa número 1 que eu vou te ensinar nesse vídeo é os quadros. Ah, Zulu, eu já sei sobre os quadros, se você for um serralheiro você já sabe disso. Mas é muito importante eu falar da importância dos quadros, até porque tem pessoas que estão iniciando na serralheria e aqui eu estou falando sobre coisas padrões. Eu não estou falando de coisas que você talvez não saiba, é coisas padrões que tem em outro serviço. E eu estou pegando da mais simples até a mais complexa, até a mais difícil, e estão todas relacionadas umas com as outras. Os quadros é uma peça em formato de um L, para quem não sabe, ele tem um ângulo de 90 graus perfeito. Ele é muito utilizado para fazer um quadrado, como o quadrado ele tem as 4 quinas no ângulo de 90 graus. Então é importante que para você fazer um ângulo de 90 graus, você deixe uma lateral 100% encostada em uma peça e a outra lateral 100% encostada na outra peça.
Para se fazer o quadrado, esses quadros também tem uma parte que ela é ajustada em 45 graus. E você pode fazer o corte de 45 graus, que vai estar te possibilitando fazer o quadrado. Só que com os quadros você consegue fazer mais coisas além do quadrado. Você pode fazer uma prateleira, né? Você pode fazer aquele ângulo em L, você pode fazer muitos outros tipos de coisas com esse quadro. E se você souber usar os quadros, você vai utilizar ele em vários serviços. E acompanhado com o número 1 vem o número 2, que é o alinhamento. Por exemplo, você fez um ângulo de 90 graus, está aqui no esquadro. Você pode usar o próprio esquadro para ajustar o alinhamento, porque você colocou um ângulo de 45 graus. Você não vai soldar, porque você tem que verificar se a peça está assim. Ó. Então, muitas vezes a peça está aqui, ó, aqui está alinhada. Aí, muitas vezes a peça está um pouquinho assim, um pouquinho assado, ou um pouquinho assim. Então, você tem que chegar e ajustar a peça para ela ficar 100% alinhada. Aí você pode colocar com o esquadro reto, se você for fazer, por exemplo, com um metalon, você pode colocar na lateral dele, que é uma reta com a outra, nas duas laterais das duas peças. E se tiver todas no mesmo alinhamento, peça, isso está no mesmo, aí fica no mesmo alinhamento. Você pode também com um alinhamento, por exemplo, aqui está uma peça, aqui é a dividição da peça, você tem que colocar uma peça aqui e outra vai seguir cá. Então tem que ficar assim. Mas se, por exemplo, você colocar uma peça aqui e aqui vai sair cá, ficar um pouco mais baixa, isso quer dizer que já não está no alinhamento. Então é muito importante você deixar a peça uma alinhada com a outra, não assim nem assim, e a peça assim uma alinhada com a outra. Então o alinhamento é muito importante para mostrar para o cliente a qualidade do seu serviço. Porque tem cliente que é detalhista. Tem cliente que não liga, mas um amigo, um parente dele, olha e liga. E ele olha esses mínimos detalhes. E é nos mínimos detalhes, como um esquadro perfeito, uma peça no alinhamento, que é mostrar o quanto você é cuidadoso no seu serviço e quanto você é detalhista, entendeu? Então é aumentar o valor, o seu valor perante seus clientes. A terceira coisa também está ligada com essas duas coisas. A terceira coisa é o padrão. Como assim padrão? Vamos supor que esses 4 dedos seja os espaços de um portão, uma grade, alguma coisa assim, você fez com vários espaços. Aqui é os espaços e aqui as peças dividindo o espaço. Se você vai manter o padrão, o que é que você tem que fazer? Cada espaço tem que ter a mesma medida. Se aqui tiver uma medida, aqui tiver 2 milímetros a menos, aqui tiver 2 milímetros a mais, já vai dar uma diferença, vai ficar fora da medida. E muitas vezes tem algumas coisas que a olho assim não dá para ver, mas se a pessoa parar para olhar, ela consegue perceber que tem uma peça um pouquinho maior, outra um pouquinho menor, um pouquinho torta. Então é muito importante você deixar tudo no padrão, a mesma medida, o mesmo alinhamento. Muitas vezes tem uma peça que vem assim, outra já desce assim. Então é importante você olhar o alinhamento assim, assim. O espaço daqui, você deixar o mesmo espaço cá. Se não for ficar, você vê outras alternativas. É muito importante você cuidar disso. É como eu falo, são os detalhes que tem no serviço. E o cliente ele pode analisar muito o seu detalhe. E são esses detalhes que talvez é besta para uns, mas é muito importante para outros. Vai mostrar, quanto mais você for detalhista, mais vai aumentar o seu valor, mais vai aumentar a qualidade do seu serviço perante o cliente. Então você tem que cuidar desses detalhes, como um alinhamento, como um padrão, entendeu? E nós vamos partir para a quarta coisa, a coisa de número 4, que também é muito importante. Mas antes dela, eu quero te falar o seguinte: quando você vai vender seus produtos na serralheria, ou seja, em outro lugar, que o cliente fala, eu só tenho um cartão, como é que você faz? Você tem alguma maquininha que passa cartão de crédito, débito, sei lá? Você vai perder o serviço porque não tem uma maquininha? Você vai pedir emprestado? Pois é, consegui R$ 78,00 de desconto na compra da sua maquininha. Se você quer comprar uma maquininha Mercado Pago para estar fazendo suas vendas com R$ 78,00 de desconto, você clica no primeiro link que está na descrição desse vídeo e adquire já a sua maquininha. Aproveite que é R$ 78,00 de desconto que eu consegui para você, mas você só vai conseguir comprando no link que está na descrição desse vídeo. E vamos para a coisa número 4, que também está ligada com essas outras coisas, que é a peça estar bem unida uma na outra. Como assim? Vamos supor que você aqui a peça, você cortou, que está cortado, e você precisa unir essa peça em outra parte. Geralmente, se for uma peça quadrada, nós vamos soldar uma lateral e outra lateral. Nós vamos deixar duas laterais sem soldar. Geralmente a gente não solda as 4 laterais. E o que acontece? Muitas vezes a pessoa repara se a lateral que não está soldada, se ela está bem unida.
na peça. Se ela não estiver bem unida, estiver um pouquinho afastada assim, aqui está unida, aqui está um pouquinho afastada, pode entrar água da chuva, infiltrar e empodrecer, né, a barra por dentro. Então o cliente também repara nesse detalhe. Isso também deixa o serviço mais forte. Quanto mais justo, mais forte. Quanto mais afastado, quer dizer que a solda ficou mais afastada e pode ficar mais fraco o serviço. Então é muito importante você tomar cuidado com isso. Se a peça ficar bem unida, se ela fazer o 45 graus, tá os quatro lados bem unidos, isso também facilita o processo de solda. Quando você está soldando, quanto mais afastado está a peça, e também se for um metalon, que o metalon ele é bem fino em relação aos outros materiais, a sua parede é bem fina. Se você colocar um metalon afastado um do outro, talvez você cortou um pouquinho menor e quer reutilizar e não quer perder a peça, se você deixar ele afastado da parte onde ele vai soldar, vai ficar mais difícil de você soldar, você vai gastar mais tempo, vai gastar mais eletrodo, vai brocar o material. Então, para economizar tempo e material, você tem que deixar a peça mais justa, ainda mais quando é um material fino como o metalon. E isso vai aumentar a sua qualidade perante o cliente. Então lembre-se sempre disso. Esses detalhes simples aumentam a sua qualidade. Muitas vezes o cara faz vários serviços, querendo entregar tudo, só para pegar o dinheiro e não se atenta a esses detalhes. E esses detalhes acabam prejudicando ele. Então são detalhes simples que vão aumentar o teu valor e a tua qualidade perante o cliente. Vamos falar agora da coisa número 5. A coisa número 5 é a solda, muito importante a solda. Você solda, você cola a peça. Às vezes você deixa a peça afastada, isso já compromete tua solda, porque tua solda já não vai ficar boa, você vai ter dificuldade para soldar e vai brocar o material todo. Você deixa a peça bem justa, porém, talvez por ser material fino, você não consiga soldar perfeitamente. Isso também vai fazer com que você fure o material. E como eu falei, existem muitos profissionais que só está interessado em entregar o serviço. Então ele pensa, ele bloqueia o material. Se eu for tapar, eu vou perder tempo. Então eles passam a massa plástica e entrega do jeito que está para o cliente. Uma vez eu fui dar uma reforma no portão e quando eu meti a lixadeira na parte que tinha soltado assim do 45 graus, só tinha massa, não tinha quase solda nenhuma. Ou seja, o cara picou de massa e entregou do jeito que estava, por isso que quebrou rapidamente. O cliente falou, fiz esse portão tem poucos meses e já quebrou. Então, se você não soldar direito, o que vai acontecer é de quebrar rapidamente a solda, porque está brocado, não está soldado direito, muitos passam massa plástica por cima dos buracos e não quer tapar. Então, isso deixa com que o serviço fique mais fraco e acaba que o cliente começa a te difamar. Ah, tal profissional não soldou direito, tal profissional deixou de qualquer jeito e tal, não sei o que. Então seu nome começa a rodar no mercado de forma negativa. Então deixar a solda bem feita, tapar todos os furos, ter esse cuidado é muito importante para aumentar a qualidade do seu serviço. Eu vou sempre falar disso, a qualidade do seu serviço ele está nesses detalhes bem simples. Então são coisas simples que vai te acompanhar em qualquer serviço. Como assim? Recapitulando o serviço que eu fiz do mezanino. Eu peguei um perfil U e colei no outro assim. O que é que acompanhou nesse perfil U? A solda eu tive que deixar bem feita. O espaço que não estava soldado eu tive que deixar bem unido no outro. Tive que deixar tudo, quando eu fui cortar, tive que deixar alinhado. Então são coisas simples. Quando eu fui montar a estrutura, eu tive que usar os quadros. Tive que deixar tudo bem alinhado, entendeu? E tive que deixar o padrão lá no teto, as partes que estava dividindo, deixei tudo na mesma medida, tudo no padrão. Então são coisas simples que me acompanham no portão, me acompanham no mezanino e me acompanham na barra fixa, me acompanham em vários serviços que eu faço. Então tem serviço que não acompanha? Tem, mas a maioria dos serviços, tipo 90, 95% dos serviços que eu faço, essas 5 coisas me acompanham, pelo menos 4 vêm e me acompanham. Então é muito importante que você se atente a esses detalhes, porque são dos mínimos detalhes que a qualidade do seu serviço aumenta, que você mostra verdadeiramente o seu valor perante o cliente. E agora nós vamos para o bônus. E antes do pro bônus, eu vou reafirmar o pedido de inscrição. Se você não for inscrito, se inscreva nesse canal, ative o sininho da notificação para não perder nossos vídeos toda vez que a gente postar. E o bônus que eu tenho para te dar em relação ao acabamento. Muitas vezes você seguiu essas 5 etapas, fez todas essas 5 coisas bem feitas, mas não deixou o teu serviço com um bom acabamento. Então esse acabamento que você deixou passar,
atrapalhou a qualidade do seu serviço. O seu serviço está com uma qualidade boa, mas ficou feio porque não estava com um bom acabamento, você não cuidou na parte da beleza. Ou seja, o serviço não é só aquela coisa bruta de você colar uma peça com a outra, soldar e pronto, acabou. E também tem aquela beleza do cliente olhar, gostar, ver que está tudo bonito, tudo bem feito. E é o final, o acabamento, muitas vezes a parte da pintura, muitas vezes a parte de desbastar a solda. É esse acabamento que acaba deixando o produto, o serviço com um aspecto bonito. O cliente olha, o cliente gosta. Então é nesse momento que você vai conquistar o cliente. Porque o cliente, quando ele pega o serviço, ele pega feito e não quer saber do processo que você teve. Ele não quer saber dessas 5 coisas que eu falei. Ele quer chegar lá, quer ver tudo no alinhamento, tudo no padrão. Ele quer ver com acabamento bem feito. Então, depois de você seguir esses 5 passos, você deixa tudo no acabamento feito e entrega para o cliente. Você gostou desse vídeo? Quer mais vídeo como esse? Quer eu na prática mostrando como fazer as coisas? Deixe seu comentário nesse vídeo e acrescente coisas que você acha que é muito importante dentro da serralheria. Deixe seu comentário que vai ajudar muito. Até o próximo vídeo. Valeu!